Vai dar um barulhinho. Pode ir. Obrigado. Então, pessoal, muito prazer, boa tarde. Eu me chamo Guilherme Bernardo, né? Sou desenvolvedor web front-end aqui, da Haro. Sou especialista em React, né? Em- Eu... Peraí, gente. Um segundinho. Tá travando aqui pra mim. Tá travando? Uhum. Aí, voltou. É que Ah, o... Peraí. Aí, beleza, agora sim. Vamos lá, então. Seguinte, pessoal. Tá em cima aqui da minha apresentação. Peraí. eu tô te escutando e te vendo normal, mas vai tranquilo aí. Beleza, corrigi aqui. Vamos recomeçar, né? Já que deu ruim aqui. Vamos lá, então. Muito prazer, pessoal. Eu me chamo Guilherme Bernardo, eu tenho 20 anos, eu sou desenvolvedor front-end, especializado em React aqui da Haro. Então, vou contar um pouquinho sobre mim, né? Eu comecei a desenvolver aos 14 anos, desde então eu não parei mais, né? Eu continuo na caminhada aí. Então, hoje a palestra vai ser sobre Storybook, né? Eu vou falar sobre o que ela é, como e onde ela pode ser utilizada, tudo que pode agregar para os designers, para os desenvolvedores e todo o time, né? Quais são as possibilidades através da ferramenta e também aplicações dela em Style Guides e Design Systems. Então, eu vou contar um pouco sobre como começou, né, o Storybook, de onde surgiu. Então, essa aqui vai ser o primeiro tópico, né? Alguém tem alguma dúvida aí sobre mim, alguma coisa? Podem perguntar. Ô Gui, você ficou devendo uma informação pra gente. Conta uma curiosidade sobre você pra gente começar quebrando gelo aqui, um hobby que a gente ia postar e você não me mandou. Ah, verdade. Ah, sim, eu tenho muitos hobbies. Ah, eu acho que alguns. Eu gosto de desenhar bastante, assim. Então, eu acho que esse é um dos meus maiores hobbies, assim. Eu gosto de criar arte digital, coisas assim. Então, muitos eu nem publico, assim, eu faço mais pra mim mesmo. Então, fica aí um hobby pessoal meu. Ele Ah, arrasa, legal. viu, gente? Já vi. Manda muito. Valeu, Depois mano. queremos ver. Perfeito. Pode Então, vamos seguir. seguindo. Seguinte, aqui é o início de tudo, né? De onde que surgiu o Storybook, né? Quem foram os criadores? Então, falando um pouco sobre o Storybook como ferramenta, ele foi criado de open source, tá? Para quem não sabe o que isso significa, é que o código dele é aberto e várias pessoas podem se envolver nessa criação, né? Então, ele foi criado por uma empresa chamada Kadira. Essa empresa Kadira, ela fechou há bastante tempo. O Storybook ficou largado durante um longo período aí, até que dois desenvolvedores, Dan Abramov e Norbert Langer, trouxeram ele novamente como uma nova versão. Essa versão veio mais estruturada e ativa na comunidade como nunca. E é o Storybook que a gente tem atualmente, né? Então, é por isso que ele vem sendo atualizado constantemente, porque ele é open source, né? Então todo mundo tem acesso ao código. Alguma dúvida aí? Posso seguir? Acho que podemos Não? seguir. Beleza. Seguinte, vamos falar sobre os desafios dos projetos modernos, né? Quando a gente fala de Storybook, a gente não pode fugir desse tema. Os maiores desafios quando a gente fala dos projetos atuais, é que com tantas variações, utilizações, quantidade de componentes, fluxos longos, a gente acaba entrando em situações onde as interfaces vão se tornando cada vez mais complexas de construir e ainda mais complexas de testar, né? Tudo isso acaba gerando fluxos com interfaces frágeis. E é aí onde entra o Storybook. Então, essa situação atual que a gente tem nos projetos longos, assim, onde às vezes para testar um componente a gente tem que atravessar um fluxo de 20 minutos, dependendo do sistema, acaba ficando difícil, né, a gente testar. Então, o Storybook ele vai atuar nesses pontos, sabe? Vou avançar aqui. Alguma dúvida? Se não tiverem, posso seguir. Vou seguir aqui então. Beleza. O que é o Storybook, né? O Storybook ele serve como um repositório interativo dos componentes, né? Então, nele a gente consegue visualizar todos os componentes que a aplicação tem, interagir com eles, ver variações do mesmo componente. Então, se a gente tiver um botão, a gente vai conseguir ver esse botão, ver uma variação dele, que é um botão com ícone, por exemplo. Então, ele serve realmente como repositório para os componentes, né? E ele vai além disso, ele também serve como informação. Através do Storybook, a gente consegue ter informações sobre o componente, que tipo de parâmetros ele recebe, qual o propósito dele. Então, isso é bem
bem interessante, né? Ele serve tanto como repositório interativo quanto como documentação também. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a ferramenta a esse ponto. Ninguém? Então vou seguir aqui. Beleza, Storybook, livros de história. Dando uma explicada do porquê que ele se chama assim, né? Vai tudo fazer sentido, eu vou explicar aqui. Uma informação relevante é que os componentes do Storybook, quando a gente configura eles, a gente configura eles como uma história. Então, basicamente, a gente vai citar várias informações do componente, como título, caso seja importante essa informação, propriedades, parâmetros. Tudo isso é bem definido na hora que a gente vai configurar um componente dentro do Storybook. E é por isso que a gente chama de histórias. A gente configura ele como se ele fosse uma história, porque a gente está dando toda a definição dele, como se estivesse escrevendo ele, né? Então, é por isso que vem Storybook, livro de histórias. É como se fosse livro de componentes, ou livro de grupos de componentes, composições de componentes. Então, quando a gente fala em componente dentro do Storybook, é a mesma coisa que a gente estivesse falando de história, entendeu? E vice-versa. Então, basicamente isso, por isso o nome, né? Quais frameworks suportam o Storybook? Isso aqui é bem interessante, tá? A gente pode ver aqui que o Svelte suporta Storybook, React, Vue.js, Angular, Ember, HTML, Flutter, React Native, Android, Marionette.js, React e iOS. Ou seja, todos esses frameworks aqui suportam oficialmente, né, o Storybook. Existem alguns outros frameworks que, apesar de não ter suporte oficial, dá para implementar, tá? Porque, como eu disse, ele é open source, né? Então, por ele ser open source, a comunidade ela acaba sendo altamente correndo atrás, né, de tornar possível viabilizar esse suporte do Storybook em diferentes frameworks, que não os oficiais. Então, já existe métodos para aplicar Storybook em outros frameworks além desse, tá? Mas esses aqui são os oficiais que são suportados. Alguma dúvida sobre isso? Dá para ver que a variedade é bem grande, né? Assim, tem para plataformas web, Android e etc, né? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem perguntar. Vamos seguir. Aqui, ó, empresas e projetos que utilizam o Storybook. Muitos projetos de várias empresas, grandes empresas, atualmente utilizam o Storybook por todas as vantagens que ele traz. A gente pode ver Microsoft, Shopify, GitHub, tem vários outros, Twitter, Slack, que não está aí. Uma variedade muito grande de plataformas atualmente utilizam o Storybook. Tá? Então, só trouxe aqui para demonstrar isso. Vamos seguir. Beleza. Vantagens para o designer. Espera aí, pessoal. Beleza. Vantagens para o designer. Ele acaba trazendo muitas vantagens para o designer, na verdade. Existem algumas principais, tá? Mas, assim, eu acredito que uma das maiores vantagens que ele traz é a possibilidade da gente alinhar o que o design está fazendo no Figma com o que está sendo executado na aplicação de fato, no projeto, né? Então, através de um plugin no Figma, a gente consegue conectar o que está sendo criado no Figma diretamente com o que vai ser executado no Storybook. Então, se um designer ele fez uma tela, fez um componente, está fazendo ali, ele consegue conectar essas duas coisas. Então, toda vez que ele entrar no Figma, ele pode clicar ali para ver o componente executado no Storybook do projeto. Então, isso é extremamente interessante. Também tem existem vários plugins para o Storybook, tá? Dentre eles, tem plugins como o Measure. O Measure é um plugin que ele possibilita que o design consiga ver os espaçamentos, ele consiga ter toda uma visualização do Box Model, dos componentes do Storybook, tá? Então, isso é bem legal, né? Para ele conseguir validar. Pô, aqui eu usei tanto de margem, tanto de espaçamento, ele consegue visualizar nos dois lugares. Deixa eu voltar aqui. Eu vou comentar algumas outras coisas aqui. Desculpa pela pausa, pessoal, que fica o Zoom fica subindo aqui na minha apresentação, peraí. Aí arrastei, beleza. Eu vou falar aqui sobre algumas vantagens para o desenvolvedor, tá? Mas assim, já posso dizer de cara que o Storybook é incrível para quem é desenvolvedor, porque a gente, como desenvolvedor, a gente utiliza várias ferramentas que a gente usa no projeto. E o Storybook ele tem integração com uma grande parte delas, assim. As essenciais, ele tem integração. Então, a gente pode criar esse componente dentro do Storybook e depois trazer para nossa aplicação e vice-versa,
Então, isso é bem interessante, tá? Deixa eu avançar aqui. Diminui o retrabalho e possui suporte para testes, tá? Vou falar sobre esse primeiro ponto. Diminui o retrabalho porque o Storybook permite um alinhamento muito grande com o resto do time, assim. Então, às vezes, um PO, um designer, todo mundo consegue ter o alinhamento do que está sendo executado. Então, se alguém ali está trabalhando no componente, ele vai definir a testagem, vai definir as definições na hora de criar aquele componente, sabe? Então, vai ficar tudo mais claro e objetivo na hora da criação do componente. E também vai ter essa validação constante do pessoal podendo ver o que está sendo feito, né? Então, se acaba que o desenvolvedor não entendeu muito bem ou escreveu mal essa definição, ele não vai esperar ter que fazer todo o componente e entregar para receber essa validação de que estava errado. Então, acaba diminuindo esse retrabalho. Ele acaba tendo uma validação constante, que evita que ele tenha que fazer tudo e voltar e refazer grande parte do que foi executado no componente, né? Então, tem esse ponto que diminui o retrabalho. E um outro ponto incrível é que ele, além dele ter o suporte tradicional para JS, Testing Library, que é o que a gente mais utiliza aqui, pelo menos na minha parte web, ele traz vários outros tipos de testes, como testes visuais, de interação, acessibilidade, ele traz um executor de testes e snapshots. Eu vou falar mais sobre cada um desses testes, né, que é uma parte extraordinária dele. Eu vou seguir aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Alguém tem alguma dúvida sobre, tipo, eu gostaria de aplicar algo parecido? Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre uma vantagem do Storybook nesse momento, podem me perguntar. Eu queria saber, tipo assim, se a utilização dele para testes é algo meio que só, assim, na prática é usado ou não? É usado, sim, inclusive é facilitado, porque hoje em dia ele não só tem essa paralisação para teste, quanto ele tem todo um suporte em torno disso. Então dá para configurar isso não só local quanto no servidor, por exemplo. E por que isso é importante? Porque hoje em dia, a gente como desenvolvedor, a gente aplica teste no nosso projeto. E o legal disso é que a gente pode aplicar o teste no Storybook. Então a gente valida primeiro o componente no Storybook para depois trazer isso. Então, assim, grandes empresas, assim, a maior parte dos projetos que seguem boas práticas testam dentro do Storybook e depois trazem isso. E eu vou exemplificar os outros testes, além do tradicional, do GS, tal, que a gente já faz. E sim, eles são utilizados, eu vou mostrar o porquê. E são bem legais, adianta. Tem o executor de teste, né, que é o Test Runner. Basicamente, no Test Runner, a gente tem dois métodos, basicamente, de testagem. Um é que a gente pega a história como completa, então a gente bota tudo que precisa ser executado, que é um teste mais convencional, né? E a gente valida toda a história, falando, ó, ele tinha que receber esse parâmetro, ele tinha que agir assim, tinha que fazer isso. Então a gente valida toda a história e ela acaba rodando todos os checks, né? Isso é o mais tradicional. E também tem uma função que é a de play, tá? Essa função permite que o fluxo de teste vá correndo até o momento que ocorra uma interação. Então, eu posso ir testando até o ponto que eu preciso inserir um dado no input ou que eu precise fazer algum tipo de interação. E se ocorrer algum erro durante esse processo de interação, ele vai dar um alerta, entendeu? E isso é muito bom porque esses testes ocorrem no próprio navegador. Então, está validando o que o usuário vai usar, entendeu? Então, acaba sendo bem interessante também. Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse teste, não posso seguir. Perfeito, vou seguir aqui então. Esse próximo é bem interessante, tá? Ele é o teste de visual, ele é o teste de regressão, né? Ele é bem conhecido aí por quem é design, coisa assim. Então, para ver se o design não foi quebrado, não foi alterado, o que o teste de regressão ele faz? Basicamente, eles detectam bug na aparência da interface. Então, ele é ideal para validar o que o usuário vê, né? O layout, a cor, o tamanho, o contraste das coisas. Então, a gente pode fazer, basicamente, vários critérios de aceite. E se alguém atualizou um componente, o Storybook ele faz um versionamento. A cada versão do componente criado, ele meio que dá uma print da tela, entendeu? Então, quando ocorre uma nova versão, ele compara as duas e vê se ele está correto como deveria. E se ele não tiver, ele demonstra o que foi alterado em questão de design, né? Então, esse teste é bem interessante e tudo isso que eu estou falando é integrado na própria ferramenta. Então, o Storybook ele tem um suporte, ele tem uma integração para isso. Sabe, não é como se eu posso aplicar uma ferramenta externa dentro. Não, ele já tem esse suporte. Então, vou seguir. Perfeito. Teste de interação. Basicamente, esse daí
Peraí, deixa eu carregar aqui. Basicamente, esse daí é assim. Nesse daí, a gente pode basicamente ter um teste que a gente aciona através de eventos. O que eu quero dizer com isso? Nesse caso, por exemplo, a gente valida, ó, quando a gente clica no botão, aí ocorre o evento. A gente valida teste de acordo com isso. Mas nesse caso, é um fluxo muito simples, não teria até por que fazer, a gente pode fazer só automatizado. Porém, existem casos onde uma interface vai ficando tão complexa e ela carece tanto que exige esse tipo de teste, tá? Que é um teste, por exemplo, tem, sei lá, 5 inputs, tem coisas complexas acontecendo ali naquela interface, então você pode rodar o teste somente quando você interagir com coisas específicas, tá? Então, eu usei os 3 inputs, eu fiz isso, fiz aquilo, eu quero validar esse pedaço. Esse teste de interação permite isso, né? Então, basicamente isso. Ele testa como o componente deveria estar após uma interação, né? Se alguém tiver alguma dúvida aí. Tem esse daí, perfeito. Esse aí é o teste snapshot de markup. O que ele faz? É bem interessante. Basicamente, quando a gente cria um componente, ele meio que tira uma print do código, assim, digamos assim. E quando a gente atualiza esse componente, ele vai tendo versionamento a cada atualização, né? Ele vai salvando cada versão do código do nosso componente. E por que isso é legal? Porque de repente tu avançou, tu mexeu em um componente e ele apresentou um erro. O que ele vai fazer esse snapshot? Ele vai pegar essas versões, vai pegar a versão antiga, vai pegar a versão nova, vai ver o que tu mexeu e vai mostrar, ó, nesse ponto aqui você alterou isso e vai te exemplificar, ó, é aqui provavelmente que está o erro, né? Porque foi aqui que tu mexeu e causou o problema. Então, é bem legal esse tipo de teste. Se alguém tiver alguma dúvida aí. Eu ainda não cheguei no teste mais legal, tá? Peraí, eu acho que eu pulei, pessoal. Deixa eu ver. Eu não tô achando aqui o slidezinho, peraí. Deixa eu mostrar aqui. Teste de interação, teste visual. Deixa eu vir aqui. Tem um teste que é o teste de acessibilidade, tá? Eu quero mostrar para vocês porque ele é bem interessante, só que eu infelizmente não estou achando ele ali, aqui. Vou dar um zoom. Vocês estão conseguindo ver ou tá muito longe? Estamos vendo. Dá pra ver. Tá, perfeito. Aqui ele não tá rodando a imagenzinha. Mas basicamente é o seguinte, esse teste de acessibilidade, para não rodar a imagem vai ficar meio ruim, mas beleza. Dá pra Esse você teste clicar nesse framezão e clicar no playzinho que ele roda. Peraí. Clica. Tem que clicar nele inteiro. Ops. Vamos ver. Ah, tá, beleza. Agora eu Isso. acho que eu consegui. Eu clico no playzinho aqui, né? Isso. Tá, vamos ver. Aí, beleza. Ops. Não, juro. Eu acho que tá travando, realmente, não foi. Não, mas beleza, pessoal. E agora foi, beleza. Perfeito, perfeito. Esse teste de acessibilidade, eu até tive esse trabalho de puxar, porque ele é muito legal, pessoal. Ele é um teste automático, tá? Automático em todos os componentes que estiverem no Storybook. Que toda vez que a gente subir um componente ou alterar um componente, ele vai ser rodado se a gente configurar ele para isso. E ele vai validar se está seguindo as regras de acessibilidade. Então, existem regras, né? Que é a WCAG2, se eu não me engano, da W3, que é uma empresa internacional de convenções, de normas para ser acessível, né? Coisas que são levadas em consideração aqui, por exemplo, navegação por teclado, suporte de leitura de tela, né? Compatibilidade com toque, contraste de cor, movimento reduzido quando a pessoa tem dificuldade ali, né? Vai travar a tela, suporte a zoom. Todos esses pontos são levados em consideração e ele valida esses pontos e te mostra se algum deles não está sendo seguido, tá? Então, isso é bem interessante. Vamos voltar aqui para a apresentação tradicional. Deixa eu puxar aqui. Aí, acho que vai. Carregando.
Eu vou abrir aqui. Vamos rapidinho. Eu queria realmente mostrar para vocês, porque eu acho muito interessante essa parte. Ajuda até mesmo o design, assim, se o design já criou todas as telas, fez a validação, mas deixou passar um componentezinho ali que pode afetar alguém que precisa desse suporte de acessibilidade, né? A gente acaba podendo encontrar isso. Então, é bem interessante esse teste. Tá aqui. Aqui, ó. Perfeito. Atualizou? Atualizou. Beleza. Possibilidades através do Storybook, né? Então, eu já falei bastante sobre como é que ele pode ser utilizado no projeto, mas é o seguinte, ele não precisa ser só utilizado, ele não pode só ser utilizado em projeto tradicional, tá? De uma aplicação tradicional. Ele também pode ser utilizado para criar style guides. Então, toda aquela parte de criação, para quem não sabe o que é isso, toda aquela parte de criação de tokens, de fontes, de espaçamento, toda essa parte que o XY trabalha, a gente pode criar uma aplicação e exemplificar isso, né? O desenvolvedor que estiver atuando ali nesse style guide, ele pode exemplificar isso, ele com bolinhas, com espaçamento, deixar tudo bem interessante. Até deixei o slide aqui do lado, aqui, ó. O desenvolvedor que estiver atuando, ele pode deixar ali tudo bem declaradinho em relação ao style guides. Né? Porém, ele também não serve só para essa parte, quando a gente fala de um projeto, não necessariamente um projeto de interface tal tradicional. Ele também pode ser usado em design systems. Por quê? Porque além dele ter essa parte que a gente pode declarar as cores, a gente pode criar componentes, a gente pode criar variações de um componente, ele tem suporte para multitemas. Além dele ter toda essa gama de funcionalidades, ele também acaba servindo para design systems. Por quê? Porque ele tem documentação. Então, a gente consegue fazer uma documentação de cada componente, a gente consegue documentar esses componentes tanto para o desenvolvedor quanto para o design. Então, a gente consegue realmente definir regras. Esse botão não pode ser utilizado nesses cenários, esse input só deve ser utilizado dessa maneira. Então, isso é bem legal. Eu quis trazer aqui esse ponto, né? Que ele é uma ferramenta útil para vários cenários. Deixa eu botar aqui. E outras possibilidades além, né, dessas que eu citei, é que ele também acaba sendo útil para coisas realmente fora da caixa, tá? Eu vi aplicações já que utilizavam modelos 3D, que faziam animações, faziam várias coisas, e o cara conseguiu botar isso dentro do Storybook com muita facilidade, sabe? Então, por ele ser open source, por ele ter esses suportes, acaba sendo bem, bem fácil, né, da gente criar as mais diversas coisas, documentar elas e deixá-las bonitinhas dentro do Storybook. Alguém tem alguma dúvida, algum ponto a reforçar de tudo que foi falado até agora? Se quiserem que eu volte para falar mais sobre algum tema. Sei que é bastante informação. Dá para documentar animação no Storybook, é isso? Dá sim, porque, como eu disse, né? A gente pode tratar componentes como uma história. Porém, a gente pode tratar qualquer coisa ali que a gente esteja botando dentro, como se fosse um componente, digamos assim, seja uma animação que for, também pode tratar ele como uma história, pode ter documentação, pode ter tudo que tiver suporte, né? Então, isso é bem interessante. Claro que seria um desenvolvedor para fazer isso, né? Bem, pessoal, se alguém não tiver mais nenhuma dúvida, eu posso seguir mostrando aqui. Eu separei algumas. Eu fechei aqui, peraí, vou abrir ali. Eu separei alguns designs do que tem de exemplo para exemplificar as coisas que a gente conversou até agora. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu deixar separadinho, mas eu acho que eu fechei sem querer. Eu tô aqui, deixa eu abrir. Outra coisa, tem vários projetos aqui que design systems e tal que são abertos, tá? Para o Storybook, então a gente pode acessar eles. Um deles é o do GitHub, que é bem interessante. Vou deixar carregando aqui. Aí. Como a gente pode ver, aqui a gente tem vários componentes, né? Como eu demonstrei. Se alguém tiver alguma dúvida ou queira que eu exemplifique alguma coisa aqui, pode pedir, tá, pessoal? Deixa eu seguir aqui. Aqui, nesse caso aqui, é uma action list, tá? Então, a gente tem os itens da lista, a gente pode clicar neles para ver qual é a estilização que ele deveria ficar quando a gente clica e tal. Seguindo para cá, a gente tem a documentação da action list, né?
Então, a gente tem falando um pouquinho sobre a história, de como é que funciona, quais são suas variações. A gente pode ver os itens. Ó, a gente pode ver a descrição, né, dos itens internos. Então, é bem legal porque a gente pode documentar isso de várias maneiras. Outra coisa também, como eu falei, ele tem suporte a multitema, tá? Então, aqui ele está no tema claro, mas a gente poderia ir para o tema dark, por exemplo, entendeu? Deixa eu mudar aqui. Aí, ó. Então, a gente consegue alterar o tema da nossa tela, né, da nossa história, de várias maneiras. Nesse caso, não mudou aqui, mas poderia mudar. Tudo depende do tema configurado. Então, ele é realmente uma ferramenta muito completa, tá? Deixa eu vir aqui. Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, alguma pergunta. Aqui, ó, quando eu falei sobre ele ser tratado como uma história, é justamente isso aqui, ó. A gente tem muita definição sobre o componente, tá? A gente vai ter o nome. O nome, o título dele, no caso, não é obrigatório, tá? Mas algumas propriedades, geralmente, a gente vai ter que botar de qualquer jeito. Então, é recomendado que a gente dê nome para os componentes, né? Mas não é extremamente obrigatório. Aqui a gente consegue ver um pouco sobre como é que é o código desse componente, interações, acessibilidade também, ó, os testes que eu falei. Aqui a área do input não está tão interessante, então dos botãozinhos não está tão interessante. Aqui tem os que passaram, teria os completos também. Então tudo isso é bem interessante, né? E voltando, o principal propósito do Storybook que faz ele ser tão legal e extraordinário é porque ele permite esse alinhamento. Imagina que esse projeto fosse meu, né? Que eu estivesse trabalhando ali nele e tal. O time de design poderia acessar, o PO do projeto poderia acessar, todo mundo poderia acessar e validar o que eu estou fazendo, né? Então isso é muito legal. E é isso que eu quis trazer aqui, né? Todas essas funcionalidades, tudo que eu trouxe até o momento foi justamente para validar isso aqui com vocês. E espalhar isso, né? Se tu está trabalhando no teu projeto, tu vê que faz sentido, tu vê que tu como designer cria as telas, cria tudo, e acaba que no final lá não fica tão legal, ou, sei lá, passou 1, 2, 3 semanas e a tela não saiu como estava de acordo. Essa é uma ferramenta que pode entrar nesse meio tempo, sabe? Então, para evitar esse tipo de situação. Alguém tem mais alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, é bem interessante, porque eu posso entrar e realmente talvez tirar a dúvida de outra pessoa, né? Que tem a mesma dúvida que você. Quem ficar sem graça também pode mandar no chat. Eu leio aqui, gente. É. Eu acho que assim, a grande parte de tudo já foi, né? Assim, eu tô agora aberto a questões, porque o Storybook é uma ferramenta muito grande, pessoal. Então, assim, ele resolve uma gama muito grande de problemas, situações. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso mostrar mais projetos, se for o caso. Ai, com licença, Guilherme. Eu tenho uma dúvida. Ali na parte onde tem os componentes que você estava mostrando do GitHub, tem algum momento ali que ele mostra, sei lá, a página ou que aquele componente está inserido? Tipo, a composição dos componentes, sabe? Porque eu fiquei imaginando assim, tipo, como é tudo individual, aí eu fiquei pensando assim, será, por exemplo, tipo, a hora que o PO estiver vendo, ele quer ver o conjunto disso, sabe? Em vez de só individualmente. Algo do tipo. Não, perfeito. Então, ele tem suporte a isso, justamente. Então, quando a gente fala história, a gente está falando de um componente individual, mas ele também dá suporte a uma composição de componentes, né? Aqui um exemplo. Ó. Aqui a gente tem os action list, como eu já mostrei. Aqui embaixo, a gente tem um action menu. E dentro vai ter itens, como se fosse uma action list, entendeu? Então, a gente quer dizer, a gente tem o componente individual, esse botão aqui, ele com certeza está em outro lugar aqui desse design system, porém, a gente também tem a composição dos componentes, entendeu? Então, sim, a gente pode mostrar o que já foi executado ali, um pedaço da tela, uma composição. Claro, a gente não vai fazer uma tela inteira, né? Mas a gente pode fazer várias composições que, de fato, vão compor uma tela inteira,
Então é como se tivesse uma tela inteira aqui, né? Então isso é bem interessante. Espero ter respondido a dúvida. Ficou claro? Respondeu. Sim, obrigada. Então, perfeito. Eu tenho outra dúvida, aliás. Teve um projeto que eu trabalhei, eu tive até a oportunidade de trabalhar com o Storybook, mas foi bem breve, porque teve uma mudança lá no meio do projeto, e aí acabaram escolhendo de não continuar usando o Storybook, tipo, mudou, aí depois mudou tudo, sabe? Tipo, aí a gente nem pôde usar assim mais, sabe? O que já estava até no Storybook. E aí eu particularmente até fiquei assim, tipo, chateada, falei, poxa, eu estava tão animada para trabalhar com Storybook e tal. E aí a minha pergunta mesmo era assim, se você tem alguma estratégia, assim, alguma frase para como abordar o PO para trazer como esse Storybook, essa ferramenta poderia ser de muita importância para o projeto, para essas pessoas que estão responsáveis pelo projeto não deixar o Storybook de lado, sabe? Tipo, acatar pro projeto. Uhum. Assim, eu acho que tem várias frases que se encaixam nisso, assim, que pode usar como argumento. Claro que depende de cada projeto, porque cada projeto tem suas dificuldades, né? Mas assim, se tiver um projeto que está tendo muito problema de quebra de componente, desse tipo de situação de o design faz uma coisa e o dev faz outra, ele por si só já é um argumento muito forte, assim, tu falar, pô, a gente vai ter um pleno alinhamento do que está sendo feito com o desenvolvedor, então a gente tem que padronizar isso para os componentes serem feitos no Storybook, para a gente ter essa validação, senão meio que o que o design fizer lá no Figma não vai ficar validado de fato, né? Ou melhor, ele vai ficar validado, mas com muito mais dificuldade. Uhum. Falando no Figma, ele tem o Storybook consegue conversar com o Figma de alguma forma ou não? O Figma ele consegue conversar com o Storybook, né? Agora, assim, a parte de vice-versa, a princípio não, porém existem algumas coisas que para isso, mas a princípio não. Porém, isso não impede do pessoal de design exportar as utilizações usando outras extensões do próprio Figma, né? Para o pessoal de dev, né? Então acaba que tem como manter esse alinhamento de outros jeitos, né? Que reflete no Storybook, obviamente. Entendi. Então, Obrigada. imagina. Assim, uma prática muito boa para isso é usar tokens, né? Usar já variáveis de cores e tu exportar essas variáveis de cores para o desenvolvedor, né? Porque aí tu mantém um pleno alinhamento do que está sendo feito, de fato. Eu espero ter. Se o pessoal seguinte tiver mais alguma dúvida, assim. Fala, Guilherme. Na verdade, não é nem dúvida. Queria mais que você contasse um pouco sobre como foi implementar o Storybook em algum projeto que você já trabalhou. Se sempre foi desde o início que vocês implementaram, ou se teve algum projeto que você pegou na metade, assim, e você conseguiu convencer o pessoal de que era legal usar o Storybook. Queria que você contasse um pouco, sei lá, um estudo de caso que você já teve, ou qualquer experiência do tipo aí. Perfeito. Eu não sei se eu posso contar sobre projetos específicos, acho que não, porque foi passado que eu não poderia, né? Mas, assim, falando em geral, eu posso exemplificar o que eu conheço, de coisas que eu passei, né? O Storybook, por si só, hoje em dia, ele é um padrão, eu diria, pelo menos na parte de design system, tá? Então, tipo assim, não existe nenhuma empresa que vai criar um sistema de design com regras, com componentes, com tokens, com essas coisas, e hoje, no mundo moderno, vai deixar de utilizar o Storybook ou uma variante dele, como o Zero Height, que é um Storybook um pouco aprimorado. Então, realmente, assim, hoje em dia ele é uma ferramenta muito boa que grandes empresas utilizam, assim, Slack, Twitter, como eu já comentei. Então, assim, e sobre implementar ele no projeto, não tem uma grande dificuldade. Eu acredito que a partir do momento que tu estiver ali implementando, ele tem uma documentação muito boa, ele tem demonstrações de como tu pode implementar muito boa. Então, eu não acho que tem uma grande dificuldade nesse processo. Mais alguma dúvida em torno disso? Ou eu expliquei bem? Explicou assim, eu fico imaginando, é um projeto muito grande já, onde os desenvolvedores não estão acostumados, né, com o Storybook, e aí você passa todos os componentes para configuração do Storybook, se demanda muito tempo, se é uma coisa tranquila.
Eu imagino a dificuldade assim de passar isso para os POs, né? Que, pô, a gente tem um milhão de componentes ali, um projeto, e até eles entenderem que isso é legal, que é importante. Enfim, fiquei divagando aqui na Não, dificuldade. perfeito. Eu já passei por uma situação semelhante, não exatamente no mesmo caso, mas assim, uma dica que eu dou também é que não precisa ser algo brusco, assim. Tu pode implementar o Storybook e ir passando os componentes por partes até que finalmente tu chegue em 100% de cobertura, né, dos seus componentes dentro do Storybook, assim. Tipo, eu vou ter que mexer aqui num componente que eu tenho, vou ter que refatorar ele de qualquer jeito. Tu pode aproveitar esse momento para passar ele para o Storybook, fazer essas alterações e depois trazer ele de volta, sabe? Não tem nada que de fato vai te impedir disso, entendeu? Então pode ser feito de modo gradual, sabe? Não é só porque tu botou o Storybook ali que tu tem que ser obrigado a passar tudo de uma vez só, se a aplicação já está em andamento, obviamente. Passar tudo de uma vez só, entendeu? Então, eu acho que ele é muito bom, mesmo que tu vá fazendo aos poucos, sabe? Então, é basicamente isso. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, ou... mandaram uma mensagem aqui. Massa, beleza. Qualquer dúvida que vocês tiverem, assim, sobre a aplicação dele, como eu falei, ele tem suporte a várias plataformas também. Então, Android, Flutter, React Native, para a parte web, né, React, etc. Então, isso é bem legal. Deixa eu puxar aqui, então, uma coisinha. Bem, então eu posso mostrar, na verdade, mais casos de uso, porque a gente tem muitos. Deixa eu ver aqui. Tem muitas bibliotecas diferentes. Nesse caso, é uma biblioteca que ela tem a documentação dela, tudo bonitinho, porque ele é um design system, né? Do GitHub. Mas a gente tem outros casos aqui, deixa eu puxar. Melhor. Deixa eu pegar aqui. Não estava voltando, peraí. Beleza, voltou. Um que o pessoal geralmente se baseia bastante quando quer começar assim é usar o do Airbnb, tá? Esse aqui é o do Airbnb para datas específico, né? Mas assim, a padronização deles são bem interessantes. Ó, como a gente pode ver aqui, ó, nesse caso aqui é um bom exemplo do que eu falei. Não necessariamente tem que ser um componente específico, pode ser um conjunto, né? A gente pode ver, tudo isso aqui está feito para uma parte de React Dates, né, do Airbnb. Então aqui a gente pode ver, aqui tem um conjunto de componentes, né? Não é simplesmente só um componentezinho ali, não, aqui é um conjunto. Então, para quem teve essa dúvida, aqui é um lugar interessante de ver, né? Aí a gente pode ver as variações, né? Aqui dentro do display escondido, como parte de um formulário. Então, a gente vai ter várias variações do mesmo componente, né? Em vários, ó, numa versão não em inglês. Então, a gente vai ter várias versões do mesmo componente. Então, isso é bem interessante. Então, pessoal, a grande parte da teoria do Storybook, tudo isso já apresentei. Esse final, assim, é realmente para quem tiver dúvidas, que eu acho que, assim, tem muito para se falar, é, sobre casos pequenos, sabe? Então, se tiver uma dúvida específica, talvez dê para utilizar aqui o Storybook para solucionar esse caso, por exemplo. Mas eu acho que deu para passar bem a ideia, né, do que ele traz, do que ele se propõe, como ele é útil, né? Assim, se vocês estiverem vendo que vocês podem ter muita dificuldade para sair com o PO, assim, não é todo projeto que realmente precisa do Storybook, né? Um projeto muito pequeno ali que não vai crescer e tal, vai ser uma landing page, algo assim. Talvez não tenha necessidade de utilizar ele, assim, mas a partir do momento que tu vai ter múltiplas telas, múltiplos componentes, que a coisa vai crescendo, assim, o projeto vai crescendo, é bem interessante, sabe? Eu acho que no mais seria isso, se alguém tiver alguma dúvida aí. Eu falei bastante. Eu posso mostrar aqui as integrações que ele tem. Aqui tem aquela integração de acessibilidade que eu falei do teste, né? Dos testes de acessibilidade automático. Tem aqui de interações, né? Que tu pode fazer tanto do modo automático
clicando ali no componente, testando o comportamento. Tem divisões aqui, tá? Tem por estilização, para a gente poder testar multitemas, etc. Tem para design, para quem é design, que eu já mostrei, tem a questão do Measle, que é aquela parte de ver as margens, etc. Tem Color Picker, né, que já é mais normal da gente pegar as cores que estão sendo utilizadas ali no componente. Isso é bom para o designer validar, tipo, o componente que eu estou criando aqui tem as mesmas cores, segue a mesma paleta do componente que está no Figma, então é bem interessante. Enfim, tem muita coisa, na verdade. Aqui de aparência, tem até alguns plugins que é para configurar a aparência do Storybook em si como ferramenta. Então, deixar essa parte externa do Storybook configurado. Enfim, pessoal, é uma gama enorme de coisas. Então, eu acho que é isso. Eu passei a mensagem, passei o propósito do Storybook, né? Tenho uma dúvida. Perfeito. Eu, como designer, como é que eu faço para conseguir ter essa validação? Os devs me passam, tipo, um link de onde é que isso está rodando e aí eu posso entrar lá e clicar igual como você estava mostrando? Justamente, tu vai receber um link do Storybook e aí tu vai ter como se fosse um repositório, né, de todos os componentes. Vou voltar aqui, como se fosse um repositório de todos os componentes da aplicação. E aí tu pode ir um por um testando, validando. Pô, eu criei esse botão para ele interagir desse jeito. Quando eu clico, eu quero ver ele desse jeito. Tu pode realmente ir ali e clicar e testar. Porque aqui é como se fosse o mesmo componente que vai estar no projeto, só que com uma interação artificial, né? Tu vai estar testando ele com dados que não são do projeto de fato. Porque o Storybook ele fica totalmente à parte do projeto. Apesar de estar guardado no mesmo repositório, né? Ele fica à parte do projeto. Então, tu cria o componente nele e tu pode puxar para dentro do projeto depois. Entendi. Então, tu como designer poderia vir aqui no botão e testar ele, ó, cliquei nele. A interação que ocorreu, ela é como eu queria? Aí tu vai ter alguns parâmetros, de repente se o designer quis passar algum tipo de parâmetro, tu pode validar isso, ou então visualmente mesmo, tu pode ver se está certo as cores, pode ver a questão da acessibilidade, se seguiu o que foi feito, né? Tu pode ver as variações também, ver se está tudo certo, sabe? Ó, o botão com autofoco, botão desativado, com ícone. Então, só o ícone, né? Então, é bem legal essa capacidade. Entendi, obrigada. Imagina. Também tem como tu interagir com os status, tá? Tipo, eu fiz esse botãozinho com ícone, mas eu quero ver ele desativado. Então, tu pode vir aqui e desativar. Entendeu? Aí ele já tá como se fosse, ó, não dá nem pra clicar. Então, tu pode interagir com as propriedades, né? Às vezes tu faz um botão, mas tu quer que aquele botão não seja clicável em algum momento do fluxo. Aqui tu pode testar isso. Então é bem legal. Tem várias coisas. Testar com autofoco, aqui, com um íconezinho a mais. Então é bem legal porque tu pode testar todas as variações do componente, né? Então, é basicamente isso. Assim, essa parte tá separada realmente para tirar dúvidas, assim, o grande insumo em torno do Storybook eu passei, né? Se alguém teve alguma dúvida sobre alguma etapa, eu posso voltar a repassar. Temos 10 minutinhos finais, pessoais. Alguma outra dúvida? Todo mundo tímido? Boa tarde, gente. Ei, Estão me ouvindo? Danilo. Boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida como dev. Eu queria saber se você tem algum conteúdo para quem é dev e quer iniciar aí os estudos no Storybook. Perfeito. Assim, eu não separei exatamente, mas aqui no próprio Storybook a gente tem, peraí, que tá em cima aqui, rapidinho. Ele fica, peraí, o zoom ele fica em cima das minhas abas, então eu não consigo trocar. Aí, beleza, tô conseguindo. Vamos lá. Vou voltar aqui. O próprio Storybook aqui, ele tem de fácil acesso, né? Deixa eu pegar na documentação dele. O caso de utilizar em React, utilizar em várias ferramentas. Deixa eu puxar aqui. Ah, teste automático. Get started. Aqui, ó, perfeito.
Então, instalar ele, né? Aí aqui ele vai dar vários exemplos, ó, usando o npm para instalar na aplicação. Aí mais para baixo é, casos de uso, né? Vai mostrar como é que tu configura uma história aqui em React, ou em JS, né? Com React no TypeScript. E aí tu pode dizer o seguinte, sabe? Mas realmente a documentação dele é bem grande, vai dar para tu pegar bem a ideia, sabe? Ó, nesse caso aqui, é aquele caso de configurar a história, tá vendo? Tu botou o título do botão, tu botou o componente, tu tá contando pro Storybook o que tá englobado nele, né? Tu criou aqui uma história do template, aí tu tá botando as propriedades. Tudo isso que tu tá adicionando lá no final vai resultar no componente, entendeu? Então, se tu quiser começar, eu recomendo que tu comece por aqui, pela documentação do Storybook, que ele vai te mostrar como é que tu implementa os componentes dentro dele e configura todo o ambiente, né? Então, e se for seguindo, tu vai ver que tem como documentação para como escrever histórias, documentações, testagem, compartilhamento, e vai embora. Então, realmente tem bastante coisa. Muito bom. Tem exemplos em Flutter também? Aqui não, mas eles fazem bastante publicações, sabe? Bastante artigos, o próprio Storybook. Então, se tu pesquisar aí, com certeza tu vai conseguir encontrar. Deixa eu ver. É capaz que tenha, na verdade. Não, aqui não tem não. Mas se tu pesquisar, tu vai encontrar com facilidade. Gui, temos uma pergunta no chat aí também, do Antônio. Se dá para gerar documentação com ele. Dá sim, dá sim. Tu pode fazer essas documentações ali, se não me engano, tem plugins para exportar isso. Então é bem completo nesse sentido. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Obrigado, O imagina. pessoal tá tímido. Sim, mas assim, eu fico feliz, pessoal, porque eu acho que eu consegui trazer a ideia, sabe? Compartilhar isso com vocês. Assim, vocês em cada projeto que conhecem, assim, sabem a necessidade. Então, o pessoal aí que achou a ferramenta legal, achou interessante para utilizar, talvez seja uma ferramenta para vocês trazerem para a pauta, né? Hoje em dia, para muitas empresas é um padrão utilizar ele. Não existe projetos assim de um certo tamanho que não batem o Storybook, sabe? Então, isso é bem interessante. Gui, pode pedir um favor? Claro. Se você puder voltar lá no primeiro slide da sua apresentação, onde tem seu LinkedIn. E aí, pessoal, quem ficou com alguma dúvida também, por algum motivo está sem graça, já vou deixar o Gui aqui disponível como expert do tema, dá um print aí na tela. Opa, passou. Opa, voltou, peraí. Ele é super disponível, sempre que eu mando mensagem, ele responde rapidão, mesmo quando estava de mudança. Uma pessoa rara incrível, que tem certeza que vai ajudar aí quem tiver alguma dúvida, quem pensou numa dúvida aí agora. E eu acho que é isso, Gui. Realmente você já conseguiu criar a pulguinha aí pra gente, para quem está em projeto, quem vai precisar disso no futuro. Agradeço demais a sua participação e a de quem está aqui até agora também, de quem participou e engajou aí com a gente em mais um Raro Talk. Tá, perfeito. Muito obrigado, viu, pessoal? Muito obrigada, Gui. Parabéns pela apresentação, foi incrível. Valeu. Então, acho que encerramos por aqui. Tchauzinho, gente. Boa tarde.